Storyflix está no ar e hoje nós começaremos aqui no canal uma série sobre Brasil Imperial, começando por Dom João VI, e onde a nossa história de fato se cruza com a história da Inglaterra e da França. Não podemos começar a te contar essa história sem lembrar do Império Napoleônico. Napoleão tinha uma grande ambição em relação ao poder do comércio e ele queria, de fato, as indústrias bem desenvolvidas em seu país. O problema é que a Inglaterra estava sendo a primeira nesse momento, a mais desenvolvida, graças à sua Revolução Industrial. E aí, Napoleão tentou de várias formas causar um impacto, na economia da Inglaterra e nas suas indústrias, e uma dessas investidas foi o bloqueio continental. O bloqueio continental, ele simplesmente proibia que qualquer país fizesse comércio com a Inglaterra. Dom João se viu diante de um grande dilema: ou apoiar Napoleão e não furar o bloqueio continental, ou simplesmente assumir sua aliança com a Inglaterra e enfrentar Napoleão e a invasão que com certeza aconteceria por conta disso. Dom João, ele tenta de fato pesar essa decisão, e ver qual que seria a melhor escolha, mas ele decide ficar ao lado da Inglaterra. A gente pode compreender isso porque a Inglaterra tinha uma aliança antiga com Portugal e com certeza ajudaria muito com seu exército, porque a Inglaterra tinha um exército bem organizado, muito melhor até do que de Portugal naquela época. Quando ele fura o bloqueio continental, ele já está ciente que Napoleão iria com suas tropas para Portugal. Eles não tinham muito tempo agora para fugir. A família real pensou logo na sua colônia. Aliás, isso era uma coisa inédita na história, tá, gente? Muito dificilmente uma família real ia simplesmente mudar do seu país para sua colônia. Então, Dom João decide mudar de Portugal com a família real para o Brasil. Agora, não foi só isso, Se vocês observarem melhor a história, vocês vão perceber que Dom João levou cerca de 15 mil pessoas junto com ele. Desde funcionários, trabalhadores, amigos, família e tudo mais. Então mudou uma grande quantidade de pessoas. E isso impactou diretamente na vida, do Rio de Janeiro, por exemplo, no Brasil. Foi onde eles se fixaram. E aí, século XIX, 1808, vinda da família real para o Brasil. Nós temos aí o início de uma nova história no nosso país, que chega num período conturbado entre Portugal e França. Quando a família real vem para o Brasil, a primeira coisa que a gente pode notar é a presença inglesa numa questão de uma escolta, que foi feita. Os ingleses fizeram uma escolta para o Brasil, da família real, de todo mundo que estava vindo, para que eles viessem em segurança. E as tropas francesas chegaram a Portugal, o que deixou o povo português um tanto irritado, preocupado por se sentirem desprotegidos, sem o seu rei, enfim. E aí eles simplesmente começam uma batalha, onde inclusive a Inglaterra mandou reforço lá em Portugal para tentar combater o exército napoleônico e conseguiu expulsá-lo. Agora, quando chega ao Brasil, a família real, ela não chega sozinha, Ela chega com aquele aparato todo, porque eles trouxeram móveis, depois de um tempo, livros e outras coisas mais. Inclusive, a biblioteca de Dom João VI tinha cerca de 60 mil livros. E ele dizia que isso era fundamental para a administração do Brasil. O que ele faz? Manda buscar esses livros. Foram necessárias cerca de 3 viagens ao longo de um ano para trazer todos os livros de Dom João para o Brasil. E a família real, ela chega aqui lançando moda. Isso é uma das coisas que a gente pode observar também. As roupas, elas são típicas, daquela região onde eles viviam, daquele país. E quando chega ao Brasil, algumas camadas mais altas da sociedade começam a tentar imitar e usar roupas parecidas, mandar fazer. Então isso causou uma grande mudança social. Uma outra questão muito importante é que, de fato, houve um crescimento demográfico no Rio de Janeiro, 15 mil pessoas chegam ao Rio de Janeiro. Será que tem casa, comida e tudo mais para todo mundo? A família real
foi abrigada no Paço Real. Ele era um prédio já antigo no Brasil, ali no estado do Rio de Janeiro, que abrigou governadores e depois os vice-reis. Porém, quando a família real chegou, foi o momento de colocá-la ali, porque era o melhor prédio, vamos dizer assim. E as outras pessoas que vieram com Dom João VI? Essas pessoas foram abrigadas nas casas que existiam construídas ali. Acontece que foi feito assim: chegava um fiscal na casa da pessoa, via a condição daquela casa e falava: olha, aqui agora é uma propriedade real, e colocava PR na porta. E aí aquela família tinha que sair daquela casa para poder abrigar pessoas que estavam vindo de Portugal. Então, muita gente foi posta para fora por conta disso. E muita gente ironizou esse PR como para a rua, enfim. Mas era propriedade real. Com a vinda da família real, chegaram vários investimentos também no Brasil. Dentre eles, nós temos o Banco do Brasil, temos a imprensa régia, temos também os teatros, o Jardim Botânico, entre outros. Agora, temos a famosa Faculdade de Medicina de Salvador. E essa faculdade veio para o Brasil para atender a elite. Entendam uma coisa, as coisas que foram criadas no Brasil nesse período não foram para o povo brasileiro, foram para a família real e sua corte, para tentarem viver no mesmo padrão que eles já viviam em Portugal. Então, essa vinda da família real para cá trouxe investimentos, mas não era para todos. Quem normalmente fazia esse tipo de faculdade tinha que terminar, inclusive, os estudos fora do Brasil. Isso já mostra a dificuldade que uma pessoa com uma classe média ou baixa teria de fazê-la. Ao se tornar sede da monarquia, o Brasil de fato deixava de ser uma colônia. Mas para assegurar essa condição, Dom João, em 1815, eleva o Brasil a Reino Unido de Portugal e Algarves. Na prática, isso quer dizer que o Brasil é um território extensivo a Portugal, é um país ligado a Portugal. Só que os portugueses não gostaram disso. Começou a surgir vários burburinhos de que Portugal pode ser uma colônia, ou então, o rei não liga para vocês, o rei não está se importando com as questões políticas e econômicas de Portugal. E o Brasil, antes mesmo de ser Reino Unido, ele já tinha tido a abertura dos portos às nações amigas, né, que era a liberação do comércio para países aliados de Portugal, como a Inglaterra, por exemplo, que tinha uma das menores taxas. Enquanto Portugal tinha aí 16%, a Inglaterra tinha 15% de imposto sobre as suas mercadorias aqui no Brasil. Então, isso causou muito medo e, ao mesmo tempo, Portugal se viu devastado, porque tinha aquela pressão do exército Napoleão, que tinha devastado, né, de certa forma, Portugal, aquela batalha toda. Ao mesmo tempo, o Brasil agora ele tem uma condição superior ao que ele tinha, né, de quando ele era colônia, e agora ele pode comprar e vender de outros países. Isso faz com que Portugal perca dinheiro, de certa forma, né, porque o Brasil está se tornando cada vez mais independente. Ele ainda não é independente de Portugal, mas por ter se elevado a uma condição similar, né, e até mesmo eu diria que ligada a Portugal, que é um país unificado, o Brasil agora pode comprar e vender de quem ele quiser. Ele não necessariamente tem que cumprir aquele pacto colonial, que é comprar de Portugal e vender para Portugal, enfim. O Brasil agora começa a dar os primeiros passos. Uma outra coisa que a gente pode comentar foi que Dom João liberou as manufaturas no Brasil. No período colonial, antes da vinda da família real, Dona Maria I, mãe de Dom João, ela encerra essa questão de manufatura no Brasil justamente para que o pacto colonial fosse cumprido. Então, não tinha que ter produção de nada aqui. Mas com a vinda da família real, isso é uma necessidade agora. Então, Dom João libera esse comércio dentro do Brasil, libera essa manufatura, né, que são espécies de fábricas, produções, enfim. E aí, o problema é que o Brasil, mesmo assim, não cresce. O problema todo é que os produtos vindos da Inglaterra eram tão baratos que o produto nacional se tornava caro em comparação ao produto internacional. Então, isso gerava um problema muito grande, visto que o Brasil
não vendia, o Brasil só comprava. Então nós aí temos um problema econômico muito grande, porque o Brasil, se a gente fosse aplicar, por exemplo, a balança comercial favorável, que é exportar mais e importar menos, o Brasil não se encaixa. Porque o Brasil, nesse momento, ele não vende. E vender é fundamental. E por que ele não vende? Porque ele não produz. O Brasil produzia, no caso ali, o açúcar, o café. Era o máximo que o Brasil estava fazendo. Então, nesse momento, a gente observa um período de crise financeira. Com o tempo, a gente observa que acontece a Revolução do Porto, em Portugal. E eles exigem a volta de Dom João VI para lá. Redigem uma nova Constituição e ameaçam tirá-lo do poder. E aí, por esse motivo, Dom João, muito contrariado, resolve voltar para Portugal. E quando ele retorna para Portugal, eles não se veem por satisfeitos, porque Dom Pedro estava aqui e ele seria, de fato, o sucessor de Dom João. Então, o sucessor tinha que estar lá, tinha que estar presente. E aí eles começam uma briga enorme para que Dom Pedro retorne. Dom Pedro, nesse momento, já é o regente do Brasil. E aí, o Dom Pedro passa por um grande problema, um grande dilema que vai ficar para o nosso próximo vídeo, que fala sobre Dom Pedro I, inclusive algumas curiosidades a respeito da vida pessoal dele. Então é isso, gente. Fiquem com Deus. Até o nosso próximo vídeo. Deixa seu like aí e um beijo. Tchau, tchau!